Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. Tiago. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, grande a nossa alegria de podermos estar aqui no grupo de estudos espíritas Chico Xavier. Essa casa tão querida, parceira, co-irmã, que juntos, há mais de 20 anos, estamos sempre realizando grandes empreendimentos em torno da espiritualidade, empreendimentos em torno dos nossos propósitos existenciais. Então, que esse abraço se estenda a todos que possam ter a oportunidade de vir a esta casa e poder conhecer os trabalhos que essa casa realiza, em parceria também com o Apolo, e poder conhecer a doutrina espírita de uma forma fidedigna aos seus ideais, de uma forma que realmente seja correspondente ao Evangelho do Cristo e aquilo que o nosso qualificador, o professor Allan Kardec, da noite de hoje é uma temática interessante, pertinente e muito importante, porque ela toca num adágio popular, numa frase muito conhecida por todos aqueles que optam por estudar a espiritualidade, independente de que em que condições ou em que ambiente essa espiritualidade é estudada, no seio das igrejas, nos ambientes dos centros espíritas, não importa. Independente do local aonde essa espiritualidade é divulgada, é debatida, é refletida, esta frase torna-se uma tônica muito comum dos estudos, das palestras e das constantes divulgações. Estar no mundo sem ser do mundo. E isso é um desafio. E para tentarmos entender essa expressão, estar no mundo sem ser do mundo, nós precisaríamos compreender o que é estar no mundo e o que seria ser do mundo ou pertencer ao mundo. É justamente essa primeira reflexão que vamos fazer na noite de hoje. Compreender esses dois sentidos dessas duas sentenças, para que daí possamos compreender como devemos ou podemos estar neste ambiente físico, sem nos enveredarmos pelas influências muitas vezes grosseiras que esse plano físico ainda inferior nos provoca, nos oferece. Então, o que é estar no mundo e o que é ser do mundo? E é claro que essa frase, esse título, não tem um tom moralista. A expressão ser do mundo, que vamos aqui estudar, não vai ganhar em torno dessa frase. Vocês vão entender o sentido dela no decorrer da palestra. Mas o nosso grande desafio é, de fato, como devemos ou podemos conseguir estar aqui nesse mundo sem nos influenciarmos pelos riscos que esse plano de provas e expiações nos traz. Então vamos agora refletir questões muito importantes. Primeiramente, nós elencamos aqui cinco objetivos ou 5 explicações
do porquê estamos aqui nesse planeta, visto que a expressão estar no mundo vai ganhar essa conotação. O mundo que aqui estamos falando não é o mundo subjetivo, não é, por enquanto, o mundo íntimo, o mundo moral. Não, estamos aqui citando o mundo na sua acepção mais popular mesmo, o nosso planeta, visto que o conceito de mundo e de universo também, ele é muito extensivo. Alguém dirá, esse é o mundo que vivemos, o nosso planeta. Mas o mundo, na sua contextualização, não é apenas o nosso planeta. É todo esse imenso universo. Os bilhões e bilhões de sóis, de galáxias que compõem esse universo. Não pode ficar restrito ao nosso pequeno mundo, o nosso pequeno planeta. Então, o contexto aqui do que vamos estudar é o mundo físico mesmo, o nosso planeta, visto que, por estarmos diretamente associados a ele, é um ambiente que nos oferece mais recursos de entendimento. Nós não vamos conseguir ainda entender como se dá a vida inteligente e espiritual em outros orbes, em Marte, em Júpiter, em Saturno, porque somos espíritos ainda vinculados a um ambiente terreno. Então podemos falar, no máximo, da nossa morada, da nossa casa física temporária. Então, o estar no mundo é esse mundo físico mesmo, mais literal, o nosso planeta, ou seja, estarmos encarnados, ligados à matéria, vivenciando experiências temporárias e muito importantes neste plano físico que nós conhecemos como nave terrena, o nosso planeta Terra. Esse é o mundo do qual iremos falar. Então, por que nós estamos aqui neste planeta? Por que estamos no mundo? Nós elencamos aqui 5 motivos, que são, dentro da nossa concepção e do nosso entendimento, os 5 principais motivos de estarmos aqui. Afinal de contas, não estamos aqui por acaso. É uma das premissas básicas que nós aprendemos ao adentrarmos a casa espírita, de que as questões não são casuais, mesmo aquelas que sejam casuais, frutos da manifestação do livre-arbítrio na encarnação atual, se elas se consolidam em nossos comportamentos, no futuro elas não se tornam mais casuais, porque elas vão gerar efeitos, consequências. Mas mesmo aquelas que aparentemente, numa primeira instância ou numa primeira impressão, pareçam ser casuais, elas têm uma razão de ser no que diz respeito à consolidação dos nossos aprendizados existenciais. Então, quais são os 5 motivos? Motivo número 1. Estar no mundo deve ser visto como algo negativo? É uma reflexão primeira que devemos fazer. Estar no mundo, estar aqui encarnados, ligados e vinculados a essas condições de existência física temporárias, deve ser visto por nós como algo negativo, algo que necessariamente nos tenha que trazer sofrimento, dor, ideia de punição, angústia. Então, diante disso, nós, espíritas, temos a plena convicção que não pode ser visto como algo negativo, porque Deus não ofereceria recursos para a derrocada dos seus próprios filhos. Não, ele ofereceria recursos para o nosso crescimento. Então, se estamos aqui, é porque estamos sendo vinculados a experiências que nos provoquem o crescimento, desde que entendamos o objetivo delas. Então, diante dessa reflexão, é que vem as seguintes colocações. Estamos aqui, no plano físico, no mundo, na terra física, justamente para adquirirmos novas experiências que permitam correção de rotas, refazimento de rotas. Só isso já bastaria para o entendimento de que vale a pena viver. Estamos no mês que faz a alusão de combate ao suicídio, à prática suicida, ao aniquilamento da própria vida devido à falta de perspectivas espirituais com relação à própria vida. É um mês muito importante, é o Setembro Amarelo,
que nos produz também grandes e sérias reflexões, porque entender a vida é muito subjetivo e muito particular. Está diretamente associado ao grau de evolução e ao nível de entendimento das criaturas. Uma experiência X, que para tal criatura possa ser vista de uma forma, por outra, pode ser vista totalmente diferente. E duas visões distintas sobre uma mesma ocorrência geram atitudes, ressonâncias, reflexões também distintas, que podem fazer com que uns adquiram ainda mais forças diante da dor, mas outros não. Porque veem a mesma experiência sob dois pontos de vista diferenciados, sob dois ângulos específicos. Então estamos nesse mês que faz alusão a essa prática que ainda é desafiadora e muito recorrente em nossas sociedades. Então, entender o propósito de estarmos aqui, entender que as experiências que estamos aqui vivenciando nos permitem corrigir rotas equivocadas, já é de grande validade para termos a percepção de que vale a pena esperar o próximo dia, de que vale a pena esperar o próximo raiar do sol, que vai nos oferecer novas oportunidades no dia vindouro, para corrigirmos essas rotas, para tentarmos ressignificar a própria vida. Entender que talvez hoje a visão que tenhamos de algo seja absolutamente diferente da visão que nós tínhamos daquele mesmo algo há dias, meses, há anos atrás. Então vale a pena sim prosseguir, porque as experiências que nós vivenciamos nos permitem a correção de atalhos que nós achávamos serem os mais fáceis para obtermos aquilo que tanto almejávamos, mas que com o passar do tempo verificamos que o barato acabou saindo caro. Então estar aqui no mundo é ter essa chance de corrigir, de se reformular. Esse é o grande objetivo, por exemplo, da reencarnação. A reencarnação tem sim como objetivo também consolidar, dar continuidade a projetos vitoriosos do passado. Tem sim. Mas também ela tem como grande objetivo reconfigurar caminhos. Permitir com que o ser encarnado mude seus condicionamentos mentais, comportamentais. E só é acessível à mudança aquele que de fato prossegue e vai à luta. Enfrenta as suas próprias sombras morais, os seus próprios fantasmas internos. Se nós não tivermos coragem de ir ao encontro de nós mesmos, vai ser muito difícil reconhecermos as nossas falhas e, consequentemente, modificá-las. Então, estar no mundo é adquirir experiências e vivenciar situações, ocorrências, fatos que possam nos ajudar a refazer caminhos equivocados. Um outro objetivo ou um outro motivo de estarmos aqui também no mundo é a oportunidade de lutar contra todos os nossos resquícios de inferioridade. É uma ponte da outra colocação que acabamos de fazer. A partir do momento que nós reconhecemos os nossos pontos fracos e temos a oportunidade de vencê-los ao longo do tempo, a partir do momento que nós temos essa oportunidade, estamos conseguindo cumprir o nosso papel existencial aqui no plano físico. Uma frase muito comum e muito conhecida de todos nós é a que define o reconhecimento de quem são os verdadeiros espíritas. E todos nós conhecemos, que são aqueles que
trabalham por sua transformação moral e lutam para domar as suas más inclinações. E o mais interessante é que as pessoas utilizam essa frase justamente para justificar os seus comodismos pessoais no que tange a questão da mudança. Porque se pegarmos ao pé da letra, alguém dirá: mas eu não consigo ainda domar as minhas más tendências, então eu não posso me considerar como espírita, porque espírita só o será aquele que de fato conseguir domar as suas más inclinações. Mas estão esquecendo de uma palavrinha mágica, que não está nem sequer contextualizada, ela está textualizada, ela está lá no texto, mas passa despercebido muitas vezes, que é a palavrinha esforço. Lá na frase, não está dizendo que será um autêntico espírita aquele que conseguir domar as suas más tendências. Também será, mas também será considerado como tal aquele que se esforce por vencê-las, mesmo que posteriormente a esses esforços volte a ter algumas quedas morais. Obviamente que essas quedas morais não sejam hediondas, criminosas, de níveis graves, que elas sejam comuns, próprias da nossa inferioridade. Um erro que você comete aqui, mas que você se arrepende e procura mudar. Você constrói a humildade interior para pedir o perdão. Modifica a sua atitude para não mais fazer daquela forma. São esses erros que nós costumeiramente praticamos. Não estamos aqui falando de atitudes hediondas, que geram expiações, dívidas mais intensas, muitas vezes que prosseguem para futuras encarnações. Não. Estamos falando desses tropeços comuns, que a gente já sabe, inclusive, que vai tropeçar, e mesmo assim ainda teima e tropeça. São esses tropeços comuns. Se nós nos esforçarmos por vencer esses tropeços comuns, deveremos sim já nos considerar como espíritas, mesmo ainda falhos no caminho da evolução. Até porque, quando chegar o dia de não mais conseguirmos ser vencidos pelas imperfeições, é porque já estamos conseguindo vencer a nós mesmos. E vencendo a nós mesmos, não seremos mais espíritas, não seremos mais católicos, não seremos mais protestantes, não seremos sequer mais religiosos. Porque espiritualidade possui um aprofundamento muito mais intenso do que o conceito rotular de religião, enquanto templo de pedra, enquanto dogma, enquanto rituais. Espiritualidade é muito mais do que isso. Seremos seres crísticos, seres espiritualizados e não mais seres religiosos no que diz respeito à tradição mais comum, porque aderem a um grupo religioso. Não é essa a questão. Seres espiritualizados. Então, um dia, quando formos esses seres espiritualizados, quando conseguimos vencer a nós mesmos, não possuiremos mais rotulações. Seremos autênticos filhos da luz, filhos de Deus, e não mais construiremos rótulos para as nossas escolhas. Então, lutar contra os nossos resquícios de inferioridade, as nossas imperfeições, já representa esse esforço por domar as más inclinações, as más tendências, e nos esforçando de luta em luta, de esforço em esforço, um dia a mudança será natural em nossas atitudes. Então não estamos no mundo físico por acaso, estamos aqui para lutar constantemente contra as nossas imperfeições. Fazer com que o homem velho seja removido da estrutura da nossa intimidade e fazer com que renasça. Por que renascer? Porque a luz já está dentro de nós. Fazer com que renasça esse ser humano novo, livre das mazelas morais que os prendem aos grilhões da matéria, da dor e do sofrimento. Estamos aqui no mundo também por outro motivo, para consolidar laços. Então vejam que beleza é estar no mundo. Como não é só uma questão negativa estar aqui.
Estamos aqui para consolidar laços. Estamos aqui para promover reencontros que serão muito importantes para a nossa atual encarnação. Ora, um exemplo disso, essa junção, essa união das casas espíritas que realmente se entendem, que realmente conversam e trabalham entre si. Exemplo, saltam aos olhos de vocês. Esta união que se consolidou como uma família, a família Apolo Chico Xavier. Alguém de vocês aqui tem dúvida de que estamos aqui nos reencontrando por acaso? Alguém tem dúvida com relação a isso? Eu não tenho. Basta estudarmos as circunstâncias que foram sendo construídas ao longo das nossas existências aqui. Eu falo nossas enquanto coletividade. A minha existência atual, a de Cris, a de Assis, a de Alain, a de Leandro. Se formos estudar o nosso passado desta atual encarnação, vamos verificar que não chegamos na cidade por acaso, não nos encontramos com alguém por acaso. A força das circunstâncias foi produzindo o reencontro de Leandro com Tiago, de Leandro com Assis, de Cris com vocês, de Cris comigo. Porque estamos aqui consolidando laços. Não tenho a menor sombra de dúvidas, não no que diz respeito a todos vocês, mas pelo menos a alguns dos membros aqui do Chico Xavier, eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Nós já nos conhecíamos de encarnações passadas e nos reencontramos para, nesta atual existência, trabalharmos nessa missão conjunta, Chico-Apolo. Então, estamos aqui no mundo para dar prosseguimento a grandes ideais que muitas vezes foram iniciados em existências pretéritas e que Deus nos possibilitou o reencontro para darmos prosseguimento a esse projeto de luz albergado sobre a bandeira do Espiritismo. Afinal de contas, estamos aqui para estudar Espiritismo, estamos aqui para conhecer Espiritismo, mas estamos aqui para tentar vivenciarmos doutrina espírita em pensamentos, palavras e atitudes. Então, consolidar laços é um outro motivo de estarmos aqui no mundo, no planeta, e termos absoluta certeza de que é algo, sim, positivo estar aqui. É algo prazeroso, é algo vantajoso para as nossas economias espirituais, é algo necessário para o prosseguimento das nossas lutas cotidianas. E estamos aqui também no mundo para enriquecermos o nosso patrimônio intelectual e o nosso patrimônio moral. Então vejam como é extremamente positivo e salutar estar aqui. Por uma nova encarnação, temos a oportunidade de evoluir nas duas asas que fazem o espírito alçar voos para a angelitude. A asa do conhecimento, da intelectualidade, e a asa do sentimento, do amor universal, do amor ágape. Então, quando nós construímos experiências que consolidem em nós o crescimento moral e intelectual, estamos fazendo jus a uma existência reencarnatória produtiva e bem-sucedida. Então, estamos aqui para enriquecer o nosso cabedal intelectual, conhecendo novas ciências, descobrindo novos princípios, estudando novas matérias, adquirindo novos conhecimentos. Ah, Tiago, mas pode ser, a vida é tão passageira. Tem aqueles que podem desencarnar jovens daqui a alguns minutos, alguns dias, mas o conhecimento não ficará perdido, estará arquivado na nossa estrutura psíquica, e numa próxima encarnação, graças à atuação do nosso
campo energético, do nosso campo perispiritual, nosso corpo espiritual, essas informações vão ficar registradas também em nossa região aqui, o nosso corpo mental. E essas informações vão ser levadas para uma próxima encarnação. E se não deu tempo de construir grandes projetos através da aquisição daquelas informações nessa atual encarnação, esses projetos darão prosseguimento em outras. Então não importa que se estude psicologia, mas que se desencarne antes de ir para a atividade. O conhecimento da psicologia vai servir para uma próxima, não tem problema. O bom é que sirva para agora. O bom é que tenhamos tempo de colocar em prática aquilo que tanto teorizamos pelas academias, pelos estudos. O nosso amigo Alan, que está aqui presente, historiador, não é isso? Nos contou relatos aí da história, e é claro que isso não pode ficar perdido ao longo do tempo. Temos absoluta certeza de que ele vai viver 135 anos. Mas, se ele não conseguir viver 135 anos, ele dará prosseguimento numa próxima encarnação com todos esses recursos informacionais sobre a história no seu psiquismo. E vai ajudar a fomentar e a consolidar a memória ancestral de outras criaturas em próximas encarnações. Mas como ele vai viver 134 anos, 11 meses e 29 dias, então ele vai colocar em prática aqui e agora. Será o espírita mais velho. Velho não, idoso, né? Vocês dizem que tem uma diferença entre idoso e velho, né? Eu sou idoso, mas não sou velho. Porque a mentalidade é jovem, né? Agora, aquele que é idoso e reclama da sua condição é um idoso velho. Mas Assis é um idoso jovem. Pois bem, então, o nosso cabedal intelectual e o nosso cabedal moral não será perdido. Do que adiantaria conhecer e amar se tudo fosse um projeto falido, quando o nosso corpo descesse ao túmulo? Isso seria injusto, isso seria ilógico, isso seria cruel por parte da providência divina. Conhecimento fica, e é construído, e é consolidado, e é aformoseado na atual existência, mas, sobretudo, se dá no seu prosseguimento nas próximas encarnações, porque nenhum conhecimento ficará perdido. Portanto, estamos aqui para enriquecer o nosso patrimônio. Então, se estamos aqui para enriquecer o nosso patrimônio moral e intelectual, se estamos aqui para consolidar laços e darmos prosseguimento a projetos vitoriosos do passado, se estamos aqui para lutar contra as nossas imperfeições, através de experiências que nos permitam corrigir caminhos, como alguém em sã consciência vai dizer que estar encarnado e estar aqui no mundo só pode ser o tempo todo um vale de lágrimas? Claro que não. Tem os seus momentos tortuosos? Tem. E eles são necessários, porque eles são o alerta de que algo está errado. Agora, esses momentos tortuosos precisam ser torturantes a tal ponto de você imaginar que a vida não pode valer a pena ser vivida e de ter uma convicção equivocada de que tudo vai ser eterno, inclusive o mal e a dor? Tudo passa. Inclusive até os momentos alegres, que nós julgamos como momentos felizes. E alegria e felicidade têm duas conotações diferentes. Tem gente que manifesta picos de alegria, mas que são, na sua contextualização, pessoas infelizes. Alegria, felicidade são dois contextos. Alegria é passageira, é circunstancial. Felicidade é perene, é o estado íntimo que prossegue à frente. Lembremos sempre disso. Ótimo. Então, nós aqui soubemos o porquê estamos aqui no mundo. Mas ainda há outras colocações a serem feitas. Bom, soubemos por que estamos aqui no mundo. E agora devemos também entender para que estamos aqui no mundo. Que é claro que as perguntas por quê e para quê, elas se confundem muito. Muitas vezes uma colocação serve para as duas conotações. Ao mesmo tempo que algo justifica o porquê de você estar na Terra,
também promove o entendimento do para que você está na Terra. Mas eu decidi aqui também traçar outras considerações que têm a ver com essa questão do para quê. Qual a finalidade de estarmos aqui? E nós refletimos alguns pontos. Estamos aqui no mundo para construir estratégias. Com que objetivo? Com que finalidade? Estamos aqui para construir estratégias para cumprir os objetivos e metas que foram estabelecidos antes da nossa reencarnação. Olha que colocação interessante. Primeiramente, objetivos e metas são dois conceitos que se diferenciam em um ponto. E qual ponto é esse? Objetivo é aquilo que você quer, pautado em seus valores, em suas buscas, é aquilo que você quer. Porém, nem todo objetivo é necessariamente uma meta. A meta é quando nós quantificamos o objetivo. É quando nós damos cronograma e prazo a esses objetivos. Caso contrário, os objetivos tornam-se apenas desejos que se ficam na mente, mas que não saem do papel. Ah, tudo bem, eu quero fundar um centro espírita. É um objetivo. Quando isso se dará? É uma meta. 2 anos? Vamos começar com um grupo de estudos do Evangelho. Esses grupos geralmente duram 2, 3 anos. Depois disso, vamos fazer uma série de campanhas para levantar um prédio. Cronograma, tempo. Quando eu dou prazo ao meu objetivo, eu converto o meu objetivo para uma meta. Qual o nosso grande problema? Nossas cabeças estão cheias de desejos, de objetivos. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas nós não damos prazo, cronograma, porque vai ser o cronograma, o tempo, o prazo, a validade que fará com que nós nos esforcemos para criar as estratégias a fim de obter aquilo que nós queremos no tempo que foi estabelecido, que foi estipulado. Então é importante ter sonhos, ter objetivos, mas tentemos convertê-los em prazos para que possamos nos esforçar em obtê-los. Então já sabemos de antemão que ao reencarnarmos, nós reencarnamos pautados por objetivos e metas que foram assumidas antes de reencarnar, visto que nós sabemos que antes do nosso reencarne, num padrão comum, na maioria das vezes, nós participamos de um processo de planejamento reencarnatório, onde vamos definir os nossos futuros agrupamentos familiares, como será o esboço e o futuro e a estrutura física do nosso próximo corpo, que vamos adotar numa próxima encarnação, até a atividade profissional, desde que ela esteja vinculada a fatos marcantes da nossa encarnação, até a atividade profissional é decidida no mundo espiritual antes do reencarne, em reuniões, em eventos que nós participamos juntos com os nossos mentores espirituais, responsáveis pelo nosso processo de reencarnação e de evolução conjunta. Nós conhecemos isso, nós sabemos disso. São as primeiras informações que nós recebemos na doutrina espírita. Então nós já sabemos que, salvo algumas pequenas questões circunstanciais, o resto nada é por acaso. As escolhas foram definidas ou por nós, se tivermos a maturidade espiritual suficiente para fazer escolha, ou pelos nossos mentores, muitas vezes em reencarnações compulsórias, em que eles decidiram por nós, porque eles entendem ou entenderam mais do que nós. Porém, na maioria das vezes, temos a nossa coparticipação nesse planejamento. Pois bem, sabemos disso. Então, nós sabemos que há objetivos a serem traçados na atual encarnação, mas, sobretudo, metas a serem cumpridas em prazos de curto, médio ou de longa duração. Então, devemos, o máximo, através
das nossas atitudes, construir estratégias, mecanismos para fazer com que tudo aquilo que nós planejamos antes de reencarnar tenha o seu cumprimento necessário ao estarmos aqui. E é um desafio, porque nós também aprendemos com a doutrina espírita que planejamos um monte no mundo espiritual, mas que conseguimos cumprir quase nada quando chegamos aqui, porque o peso da matéria ainda é muito forte. O que são os espíritos que a doutrina espírita conceitua de completistas? São aquelas criaturas que conseguiram cumprir com todos os seus objetivos traçados antes de reencarnar, ou com os principais, que fez com que a encarnação delas tornasse uma existência vitoriosa. Quem de nós aqui tem a convicção de que está conseguindo ser um espírito completista? Acho difícil. Na verdade, cumprimos algumas questões, mas descumprimos outras. Porém, todos temos essa condição de sermos espíritos completistas e, consequentemente, estarmos mais próximos da condição da angelitude, visto que um dia todos seremos anjos. Todos temos essa capacidade. Basta aquilo que os espíritos citaram na codificação: vontade. Uma palavrinha com 7 letras. Vontade. Assim como também esforço. Por isso são palavras irmãs. 7 letras, 14 ao todo pelas duas, e que define tudo. Esforço, vontade. A vontade é o desejo, mas o esforço é quando eu pego esse desejo e converto ele, através de estratégias, cumprindo em prazos essas metas. Então, de fato, que nós possamos, através das nossas atitudes, construir ações, procedimentos que façam com que tudo aquilo que era objetivo e meta traçado antes de reencarnar possa de fato tornar-se real, concreto em nossas atitudes. Estar no mundo também é viver conforme as necessidades, os recursos e as exigências evolutivas do mundo, do planeta, daquele ambiente, daquele povo, daquela cultura em que estamos inseridos. Porém, atenção, que há uma linha muito tênue, muito sutil com relação a isso. Nós temos que entender que padrões culturais, eles são muito diversos. E eles estão associados a valores que foram construídos ao longo do tempo. Existem nações e culturas que realizam dentro do seu campo comportamental e social procedimentos ou atitudes que para uma outra cultura são escandalizantes. Então, o que é certo e o que é errado? O que é moral e o que é imoral? Vai aqui a assertiva do Cristo. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para contigo. Por mais que aquilo seja um padrão cultural, se você recebesse o impacto daquela atitude proveniente daquela questão cultural e não se sentisse feliz por isso, será que isso seria mais verdadeiro para outra pessoa se você cometesse aquela ação? Eu creio que não. Aquilo que nos traz bem-estar emocional, paz de espírito e consciência, é o que deve ser levado em conta. Aquilo que de alguma forma só atenda aos meus anseios pessoais, não pode ser visto como uma verdade absoluta. Então, é uma linha muito sutil que separa aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Mas quem tem um entendimento das leis divinas dentro da própria intimidade, saberá que há atitudes que permitem a harmonia e o bem-estar emocional e psíquico daquele que conosco convive, e há outras que não. Ora, vou dar um exemplo prático. Algumas nações, algumas culturas estabelecem, por exemplo, a poligamia como algo natural. Culturas machistas, diga-se de passagem, porque o homem terá o direito a várias mulheres, mas uma mulher não teria o direito a vários homens.
Então é uma questão cultural machista. Mas há algumas sociedades que admitem essa questão da poligamia. Desde que o homem financeiramente consiga manter de forma digna mais de uma mulher, ele assim poderá tê-las. Aqui no Brasil, essa prática ela é vista como equivocada. E por que ela é equivocada? Porque vamos imaginar que algumas dessas mulheres construíram um sentimento de fato bastante profundo e afetivo por tal homem. Será que elas se sentirão felizes em ver esse seu componente afetivo sendo compartilhado por outras mulheres? Se elas se sentirem menosprezadas porque outra mulher, entre aspas, ocupa o lugar afetivo daquela criatura, se elas se sentirem depreciadas, aquilo é cultural, é legítimo para aquela sociedade, mas talvez não cause harmonia interna. Frustra expectativas, frustra depósitos de afetividade. Então aquilo poderá não ser tão sensato, embora seja aceito pela cultura. Então olha o que é a linha, é o que reina no nosso coração, é o que reina no nosso psiquismo, que determina se algo, mesmo sendo aceito ou não numa sociedade, é lícito ou não. Por isso já se dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito porque a sociedade e a lei permite, mas não convém porque em termos de evolução espiritual não me faz avançar. A pena de morte é lícita? Em alguns países, sim. Ela é aceita como uma alternativa para conter a violência, embora ela não contenha, ela só faz aumentar, porque cria novos assassinos. Mas a pena de morte é aceita em algumas comunidades? Sim, é aceita. Mas será que ela é conveniente para o nosso crescimento espiritual, visto que a ninguém é dado o direito de dispor da vida de qualquer uma criatura, mesmo aquelas que a gente julgue merecer? Ah, mas elas não se preocuparam, mataram outras, a cada um de acordo com a sua consciência e com as suas obras. Eu não posso me igualar e achar que algo é lícito porque tornou-se comum na prática de outrem. Não é assim. Então, estar no mundo é viver conforme as necessidades, as exigências evolutivas, desde que essas necessidades possam promover o bem-estar espiritual das sociedades e não a satisfação de objetivos e interesses materiais e interesses pessoais. Mas se essas exigências evolutivas estão conforme o nosso processo de crescimento, elas devem ser abraçadas. Então, que exigências evolutivas e que recursos são esses que a nossa atual encarnação nos oferece? A tecnologia, tudo é proveniente de Deus. Quando se diz que tudo é proveniente de Deus, estamos dizendo o seguinte: até aquilo que é feito pelo homem, os recursos que esse homem, que esse ser humano utilizou para criar esses equipamentos, esses mecanismos, foram recursos extraídos da natureza, criação de Deus. Manifestação clara das leis naturais no plano físico. O ser humano pode converter, utilizando-se da sua inteligência, esses recursos naturais para a produção dos elementos de consumo. Uma cadeira não foi criada por Deus, foi criada pelo homem. Mas os recursos naturais existentes para que o homem, pelo processo da industrialização, construísse uma cadeira, esses recursos são de Deus. O homem não criou o oxigênio, não criou o carbono, não criou o hidrogênio, ele descobriu, porque esses elementos são manifestações do fluido universal, criação divina. Então, nesse sentido mais holístico, digamos assim, tudo é proveniente de Deus. Então, a tecnologia deveria ser vista como algo pecaminoso? Claro que não. A tecnologia é a possibilidade que Deus permite dos seres humanos entenderem quais são os recursos físicos existentes no planeta, convertendo-os em elementos de consumo e de industrialização,
para o bem-estar coletivo e para a manifestação da própria inteligência. Por que o computador hoje existe? As redes sociais. Tudo depende do uso delas, da direção que damos a ela. E essa direção tem a ver com nossa condição moral. Os elementos que condicionaram e formaram a radioatividade são os mesmos elementos que, pela industrialização, foram convertidos para produzir a bomba atômica. Por acaso, a bomba atômica é negativa, é prejudicial? Muito. Porém, por acaso, a radioatividade é prejudicial? Ela surgiu por acaso. Ela não surgiu por acaso, ela surgiu com um objetivo. A eletricidade, o magnetismo, descobertos pelo desenvolvimento da inteligência humana. Manifestação muito pobre, projeção muito frágil da inteligência divina. O homem descobre aquilo que Deus criou. Então, a tecnologia, o acesso às ciências, às filosofias, aos conteúdos religiosos, mesmo que ainda sejam muito envolvidos pelos dogmas e pelos interesses humanos, mas eles são a porta de entrada para uma tentativa de entendimento com relação à vida após morte, com relação à espiritualidade. O nosso corpo físico, o nosso corpo material, uma indústria absolutamente extraordinária, com seus órgãos, tecidos, funções, tudo concorrendo para criar uma instrumentalização necessária para que o espírito que nele está ligado possa manifestar as suas faculdades e evoluir. E alguém vai dizer que o corpo é algo que não preste? Claro que não. As normas e as leis que foram determinadas e estabelecidas pelos seres humanos, desde que essas normas e essas leis não passem por cima de direitos inalienáveis da criatura. Um mundo sem leis físicas, sem sistemas jurídicos, é um mundo voltado ao caos. É preciso a ordem. Democracia não é a ausência de ordem. Democracia é a ausência de opressão. Mas não é a ausência de ordem. Então, as normas, as leis, o nosso corpo, a tecnologia, as ciências, são os recursos permitidos por Deus para que possamos utilizar e conseguimos ter uma encarnação vitoriosa nesse mundo físico tão temporário, tão passageiro. E as nossas exigências evolutivas desaguam todas no campo moral. Sermos a cada dia, Leandro querido e amigos, melhores do que fomos nos dias anteriores. Versões melhoradas de nós mesmos. Isso é estar no mundo. Mas o que seria, ou o que significaria a expressão ser do mundo? Duas conotações. O ser do mundo, alguém dirá, o indivíduo que é do mundo é aquele que consegue conviver com o planeta, com os recursos, consegue utilizá-los de forma correta e crescer? Pode ser. Mas geralmente a conotação que nós damos a ser do mundo é aquela mais voltada para a questão moralista. Uma pessoa que é ainda apegada aos apetites materiais, uma pessoa do mundo, uma pessoa mundana. Essa é a conceituação mais moralista, que nós espíritas não adotamos. A palavra mundanismo não é aceita pelo espiritismo, porque dá uma ideia de julgamento, de condenação, de um puritanismo que nós não temos. Mas nessa concepção mais popular, o ser do mundo seria de fato quando o indivíduo não consegue se desligar da matéria. Está ainda muito envolvido pelos apetites desse plano. Então, ser do mundo seria, de alguma forma, ser e estar dominado pelas vibrações grosseiras desse mundo. Quando odiamos,
quando nutrimos rancores, mágoas, ciúmes, invejas, territorialismos, sentimentos de possessividade, orgulho, egoísmo, ambição desenfreada, estamos ampliando cada vez mais o nosso campo energético e nosso campo mental de fluidos, de vibrações grosseiras, deletérias, que mais nos aproximam da materialidade do que da espiritualidade. Então, nos envolvermos com esses vícios físicos, mas sobretudo morais, faz com que a nossa psicosfera e a nossa irradiação própria não emita elementos que possam trazer boas sensações. Seremos pessoas amargas, pessoas que trazem energias negativas, pessoas de difícil convivência. Ser do mundo seria ser dominado por essas vibrações grosseiras que a matéria ainda nos traz. Ser do mundo é não cogitar a vida futura, é viver só para o hoje, como se o nosso corpo e a nossa atual existência fosse a única resposta da vida. É não cogitar que além da vida existe outra vida, mais pulsante ainda, bem melhor do que a encarnação que atualmente estamos vivenciando. Há muitas pessoas que vivem para o hoje, negando a vida futura. São pessoas que estão no mundo e ao mesmo tempo parecem ser do mundo. Ser do mundo é extravasar os interesses egóicos, o egoísmo, o egocentrismo, o fato de pensar unicamente nos seus próprios interesses, em detrimento da evolução coletiva. Isso é ser do mundo. Portanto, se já sabemos o porquê de estarmos no mundo, e se já sabemos o que é ser do mundo, nesse sentido mais popular, está preso ainda à matéria, como então estarmos no mundo sem sermos do mundo? É estarmos aqui, enfrentando as provas que esse planeta nos traz, mas ao mesmo tempo tentando, estudarmos a nós mesmos, buscando o autoconhecimento, questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e mais eficaz que o ser humano tem de se melhorar dessa vida e de vencer os arrastamentos do mal? E os Espíritos respondem a Kardec, um sábio da antiguidade já falou, disse: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, o mapeamento das nossas imperfeições, das nossas fragilidades, para entendermos onde estão os nossos pontos fracos e conseguimos vencê-los. Então, o estudo de nós mesmos, mesmo diante de um planeta ainda tão grosseiro, permite com que estejamos nele, mas não eternamente, porque a nossa pátria será sempre a pátria espiritual. Estudarmos os nossos referenciais, sim, aqueles que nos são modelos, mas tomemos cuidado com esses modelos. Há tanta gente aí que é modelo para muitos daquilo que não é conveniente, só é lícito para uns, mas que não é conveniente. Que os nossos modelos, que os nossos referenciais sejam outros seres humanos que promovam a paz coletiva, a harmonia social conjunta, através dos ensinamentos e dos exemplos que eles produzem. Esses são os nossos referenciais, que nós julgamos serem Cristo, Buda, Gandhi, que não eram Buda, Gandhi, que não foram criados perfeitos, foram espíritos que chegaram à condição em que eles estão, mas que para nós julgamos como referências, porque mostraram aspectos ou comportamentos de homens e mulheres de bem. Então, seguir os exemplos daqueles que trazem a paz coletiva é uma forma também de conseguirmos estar no mundo sem ser do mundo, porque o exemplo vai arrastar multidões e através da atitude de um, outros também irão promover outras atitudes positivas. Ir ao encontro das necessidades humanas. Estar no mundo sem ser do mundo é perceber que a sua pátria é temporária
e que outros irmãos que conosco convivem, que estão também nessa pátria temporária, sofrem e precisam do seu apoio, do seu carinho, do seu afeto, da sua ajuda para saírem do lamaçal de dores em que eles se encontram temporariamente afundados. Então, ir ao encontro das dores humanas é esquecer um pouco de si mesmo, dos sentimentos egocêntricos, e abrir o campo da empatia para a coletividade. Você expandirá o seu amor, porque ele se tornará um amor universal, se desligará da matéria que só promove paixões e amores temporários e vai conseguir estar no mundo sem ser do mundo. Para finalizarmos, só mais 2 colocações. Estar no mundo sem ser do mundo é nos conectarmos com alguma forma de espiritualidade. E atenção, não estou dizendo algum tipo de religião. Estou falando alguma forma de espiritualidade, que você pode buscá-la em todas, nas igrejas, nos terreiros, nos centros espíritas, nos ambientes filosóficos que não associam o estudo da filosofia com a religião, mas que estudam o homem em si, as suas atitudes, os seus comportamentos. Buscar alguma forma de espiritualidade, alguma forma de entendimento com relação à vida que te faça ter a convicção de que você não está aqui só de passagem, de que sua pátria não é aqui, independente de como esse entendimento é traduzido em termos de religião. Buscar alguma forma de espiritualidade. Aquele que busca apenas vivenciar e entender o aqui e o agora, e não busca algo além do aqui e do agora, não vai conseguir estar no mundo sem ser do mundo. Vai ser sempre assaltado pelos apetites da matéria. E a última colocação, estar no mundo sem ser do mundo é não termos medo da mudança e de assumirmos os riscos que essa mudança nos traz. Muitos assumem os riscos e acabam pagando com a própria vida. Dentre eles, o Cristo, que não morreu tendo um entendimento parco com relação àquilo que ele iria vivenciar. Ele sabia os riscos que enfrentaria por revolucionar uma sociedade tentando mostrar os reais aspectos da lei de Deus. Mas ele pagou esse preço por amor à humanidade. Estava em grande missão sacrificial. Mas nós temos que chegar à condição de Cristo? Não. Dentro das nossas condições, podemos sim assumirmos a rédea dos nossos destinos, os riscos de sermos pessoas de bem. E não temos medo de mudar, porque a mudança e a evolução é urgente, mas sem pressa. Então, nós acreditamos que, ao estudarmos a nós mesmos, ao tentarmos seguir bons exemplos, irmos ao encontro daquele que precisa, oferecendo o sentimento da caridade, já que fora da caridade não há salvação, nos conectarmos com alguma forma de entendimento com relação a outra vida, alguma forma de espiritualidade, e não temos medo de mudar diante desses padrões, temos absoluta convicção de que esses elementos farão com que sejamos aqui encarnados, mas sabendo que nossa pátria é em outro local e temos a condição de estarmos no mundo sem sermos assaltados pelos riscos que esse mundo ainda nos traz. Portanto, aqui está a dica, aqui está a proposta. E o Espiritismo é mais um desses recursos que a providência nos traz para estarmos no mundo sem sermos do mundo. Que Deus nos abençoe. Ok, queridos? Vamos encerrar esse nosso momento felizes por mais essa oportunidade e, é claro, rogando o amparo da espiritualidade amiga para que a nossa vida seja um livro vivo das palavras que nós escrevemos nesse livro, nesta obra. Senhor Jesus, amado mestre, querido amigo, encerramos mais uma palestra, mais uma pequena contribuição das muitas que ainda temos que dar para tentarmos colocar em prática aquilo que tanto conhecemos na teoria.
Mas, acima de tudo, agradecemos o amparo da espiritualidade que, mesmo visualizando as nossas limitações, pôde ainda encontrar em nós recursos para repassarem as lições que hoje foram repassadas. Agradecemos o amparo e a assistência dos espíritos amigos que estiveram presentes nessa casa de amor, trabalho e oração, e rogamos que nos ajudem a termos forças para conseguirmos colocar em prática essas lições que nós já internalizamos, que nós já sabemos as suas consequências e implicações, mas que temos ainda tanta dificuldade em executá-las. Senhor Jesus, nosso modelo, nosso querido guia, obrigado por tudo. Espiritualidade amiga, obrigado pela assistência em mais esse momento. E pedimos que possamos voltar sim para os nossos lares com segurança física, emocional e felizes por mais um dever cumprido. Ser conosco, Jesus, ontem, hoje e para todo o sempre. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode